professor Matheus é mestre em Letras Clássicas e Cristãs pela Academia Vivarium Novum e pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. É um dos idealizadores da Escola Clássica, onde atua como professor de grego e latim. Tem experiência em instituições de ensino como a própria Academia, a Organização Internacional Nova Acrópole, o Colégio Leonardo da Vinci e o Instituto Angélico. Trabalha na divulgação da série didática Língua Latina per se Illustrata, que se encontra à venda lá embaixo, de Hans Horberg, no Brasil. É também membro do conselho editorial da revista Mandinea, publicada semestralmente pela Academia Vivarium Novum, em parceria com o Institutum Pontificium Anciores Latinitatis, que é um instituto de estudos latinos. É um instituto que é sediado na própria Universidade Pontifícia Salesiana. E é um instituto muito interessante que tem um ótimo corpo docente, é claro. O curso de letras é de letras cristãs e clássicas, ou seja, é muito ousado, porque o espectro aumenta. Se fosse só letras clássicas já seria grande, incluindo aí letras cristãs fica maior ainda. E letras cristãs em latim e grego, né? Tem uma coisa legal que é de fomentar nos alunos a prática, sobretudo do latim, na produção dos seus trabalhos acadêmicos e na defesa deles. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de escrever minha dissertação meu trabalho de conclusão do bacharelado e minha dissertação de mestrado em latim e defendê-las em latim. Isso é uma coisa, de certa forma, retomada de uma tradição acadêmica que está dando aí seus primeiros passos e frutos que prometem. Mas tá. Muito bom dia, gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui nesse domingo. Nós sabemos que nos domingos nós fazemos muitas outras coisas que não ouvir um professor de latim e de grego. Por isso agradeço a vocês, agradeço ao Instituto Whitson Vitor e aos seus membros pela oportunidade que me é concedida mais uma vez. Estou ouvindo? E bem, se tudo der certo, ao fim dessa fala, eu vou ter explicado, talvez, ou feito as minhas observações sobre o que são, primeiro, os clássicos. O que são os clássicos? Depois, o que é uma educação baseada nesses clássicos? O que é uma educação clássica? E, enfim, como obter essa educação? Que não adianta eu saber o que é e tal, e não ter como obter algo que se assemelhe a uma educação clássica. Então, 3 momentos. Eu começo por tratar o que de fato são, o que se deve entender por clássicos, porque, eu não sei, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos um clássico, que é o Grenal, né? Um clássico, um jogo clássico entre 2 times grandes aqui da região. Mas eu também posso ouvir um clássico do rock, isso é um clássico, né? Uma música composta há 20 anos, e que toca aí nas rádios e tal, é um clássico. Então, um clássico é de fato uma palavra que, significando tantas coisas, passa a significar pouco ou nada, né? Então, se aplica uma gama tão grande de coisas que acaba perdendo o sentido que pode ter tido alguma vez. O professor Augusto se referiu à anime-cultura na sua palestra, e estudando latim e grego, sobretudo, o estudante dessas línguas tem aqui eu entendo como um prazer, que é de perceber que muitas das palavras que nós usamos hoje com naturalidade, com sentido naturalizado, como cultura, surgiram de uma metáfora. Alguém pensou numa metáfora, aplicou essa metáfora, botou no papel e ela pegou, né? A metáfora pegou e assim ela chegou a milênios depois da sua criação. A anime-cultura é uma, né? Poxa, lá pelas tantas, o velho Cícero, já velho, já desiludido com tantas coisas da vida, começou a se dedicar muito à filosofia. Já não dá para fazer muito na República, vocês sabem que fim ele teve, né? Mas começou a se dedicar muito à filosofia, e numa das suas obras de teor mais filosófico, as Tusculanae Disputationes, as discussões de Túsculo, essa cidadezinha onde ele tinha uma propriedade, ele lá pelas tantas quer falar sobre a filosofia, mas bola uma metáfora e chama a filosofia de anime-cultura. Anime-cultura philosophia est. A filosofia é como o cultivo do ânimo, da alma, do espírito. Metáfora linda.
Lindo, porque assim como o campo, nós vimos a metáfora do semeador. Assim como o campo, quando bem cultivado, dá frutos, e dá frutos que compensam o trabalho do campo, que todos sabemos não é dos mais simples. Hoje nós temos lá colheitadeiras e máquinas que ajudam no trabalho, mas a princípio o trabalho no campo não é lá dos mais simples, há muito suor envolvido. Mas os frutos que podem provir do campo bem cultivado compensam os trabalhos, e por isso o trabalhador continua fazendo ano após ano esse trabalho. Da mesma forma, os trabalhos do Espírito, o Espírito, quando bem cultivado, dá frutos que compensam todos os esforços. Nós sabemos que uma vida espiritual, uma vida uma vida intelectual, uma vida dedicada às disciplinas que podem melhorar a nossa vida espiritual, essa vida não é muito simples, né? Os trabalhos não são muito pequenos. No entanto, os frutos que provêm daí são grandes. Baita metáfora, muito boa essa metáfora. E é interessante notar que uma palavra que hoje nós usamos, né, e usamos nos contextos mais estranhos, a gente fala de cultura de massa, a gente fala de cultura estupro, né, a cultura de muitas coisas, né. A palavra hoje é naturalizada, ela já tem um sentido, mas é muito interessante notar que, para que ela tivesse sentido, alguém teve que tomar a iniciativa e bolar uma metáfora. Às vezes a gente pode até datar essa metáfora, aconteceu no ano tal, né? Às vezes não, mas nesse caso eu sei quem foi, Cícero. Não há registro anterior dessa metáfora nesse contexto. Uma outra metáfora, né, que hoje é naturalizada é governar. A gente tem um presidente, prefeito, são pessoas que são envolvidas no governo de uma nação, às vezes de uma instituição. Mas, a princípio, em latim, gubernare é a função daquele que pilota o navio, certo? Tem até a expressão ad gubernium sedere. Gubernium é uma palavra para dizer leme. Nos navios antigos, o leme era um remo maior do que os outros, que ficava na popa. E o piloto do navio era aquele que ficava no leme. Então, ele sedebat ad gubernium, sentava-se junto desse leme. E isso significava gubernare. Daí, eu procurei e não achei referência anterior ao próprio Cícero, né? Ele de novo, né? Eu ainda não encontrei isso, não quer dizer que não exista, mas ainda está para fazer um estudo sobre o quanto Cícero, quantas metáforas de Cícero compõem a nossa língua, né? Não foi de propósito, mas essa aí também, ao que parece, foi ele que cunhou, foi ele que usou pela primeira vez essa palavra gubernare no contexto da res publica. Ele fala rem publicam gubernare. Ele fala orbem terrarum gubernare, governar o mundo, né? Ele usa esse tipo de expressão utilizando uma metáfora que hoje, né, governar, o governo, né, é uma organização não governamental, dá origem a uma série de palavras cujo sentido hoje é natural. Mas não foi sempre assim, né? Houve alguém que tomou a iniciativa de metaforizar a coisa. Muitas vezes a gente consegue saber o nome, às vezes até a data. É bem interessante. Isso é uma das alegrias tácitas do estudante de letras clássicas. Ele está lá na sua casa e né, percebe, poxa vida, a coisa não foi sempre assim, né? E tal. Por que falando isso, né? Primeiro porque eu sou sempre evasivo, mas também porque quando nós falamos de clássicos, os clássicos, né, nós estamos usando uma palavra, como eu disse, ela é equívoca e tal, mas mesmo quando nos referimos especificamente aos autores gregos e romanos, aos autores clássicos, das línguas clássicas, da civilização clássica, mesmo então nós estamos usando uma metáfora, que também pode ser identificada. Quer dizer, clássicos em latim não significou sempre um autor clássico. Alguém teve que tomar essa iniciativa. Quem foi? Bem, ao que parece, a fonte para isso é um sujeito chamado Aulo Gélio, um escritor romano que viveu entre os séculos no século II depois de Cristo. Ele, no seu livro, se chama Noctes Atticae, Noites Áticas. Ele passava na Ática, escrevia. É um livro que tem de tudo. É um sujeito erudito que escreve sobre muitas coisas. Ele traz várias anedotas. Uma das anedotas que ele traz é sobre um grande orador da época chamado Frontão. Esse orador, lá pelas tantas, se encontrou com um jovem escritor que havia usado algumas palavras no plural um pouco estranhamente. As palavras são no plural e a palavra que tem em questão é harena, que quer dizer areia. E esse jovem poeta usou no plural, harenas, falou no acusativo plural. E o Frontão ouviu aquilo, machucou o ouvido e falou: isso
certo. E sugeriu a ele que verificasse isso. Eu acho que só se usa no singular, não se diz areia, só areia em latim. Arena, nunca arene, nunca no plural. E o jovem fica ali, começa a se defender, não, você diz sim e tal. Eu falo, tá. Então, olha, se quer resolver essa questão, procura lá nos antigos autores, nos antigos e bons autores, se algum deles disse isso. Se algum classicus et adsiduus scriptor, non proletarius, disse isso. Clássicos et adsiduos, literalmente um escritor, scriptor, clássico e assíduo, não proletário, disse uma coisa dessa. Se disse, maravilha, tu tens um autor no qual tu podes basear o teu comportamento enquanto escritor. Se não, bem, o Frontão aqui, ele não dá a resposta, ele não diz, eu estou dizendo isso, ponto. Né? Ele era um orador muito benquisto enquanto orador. Mas ele não, olha, não quer acreditar em mim? Ótimo, vai, procura lá, lê os autores e vê se um clássicos et adsiduus scriptor, non proletários, disse isso. Aí ele usou uma metáfora. E, até onde eu pude encontrar, é a primeira ocasião em que clássicos se juntou a scriptor, ou seja, que essa palavra, esse adjetivo, no caso clássicos, se utilizou no meio literário, que é aquilo que nós fazemos hoje, certo? Então aqui, ao que parece, nasceu a metáfora. Então, o sujeito foi Frontão, aconteceu ali, acredito, na primeira metade do século II a.C., então temos até uma margem aí de tempo para saber quando a coisa aconteceu. Mas que metáfora é essa? Clássicos vem de classis, existe essa palavra latina, e lá pelas tantas, um dos últimos reis de Roma, Roma VII, o sexto rei de Roma, chamado Sérvio Túlio, estava incomodado com a aristocracia romana, que se opunha a ele. Ele bolou uma maneira de superar essa aristocracia. E a maneira foi a seguinte, ele dividiu a população romana em classes. Ele dividiu a população romana em 5 ou 6, o número é um pouco controverso. Dividiu aí em pelo menos 5 classes, de acordo, o Tito Livio diz, pro pecuniarum habitu. Ou seja, de acordo com o dinheiro que tinham. Os mais ricos, os mais opulentos compunham a primeira classe, os menos ricos, menos opulentos, para não dizer mais pobres, compunham lá a última, a quinta ou a sexta. Que diferença fazia? A primeira classe tinha o maior número de votos e votava primeiro. Na prática, decidia muitas das questões mais importantes do Estado romano então reino, depois viria a ser república. Essa divisão em classes permaneceu até Augusto, até depois, claro que já então com mais uma existência formal do que um valor político. Mas a divisão é essa. E, então, temos aí classes passando a significar grupos de pessoas com certas características. Certo? E daí, clássicos passaria assim, a fazer referência a membros de cada uma dessas classes. Mas, na prática, classiti eram os membros da primeira classe. Eram os melhores, os mais ricos, os mais poderosos, os mais excelentes. Aqueles que depois, quando a gente estuda a história romana, vão ser chamados de optimates. São os ótimos, os melhores da república. São aqueles que decidem, aqueles que valem. Classiti, na prática, significa isso. Por isso que Aulo Gelio, o Frontão, Apud Aulo Gelio, diz clássicos non proletários scriptor. Na prática seria como dizer, literalmente, um escritor rico e não um pobretão. Né? Mas é claro que aqui a gente não está falando de dinheiro, né? Porque sabemos que ser escritor e ter dinheiro não são coisas que coincidem sempre. Às vezes sim, mas não sempre. E no mundo grego-romano não era exceção. Mas a metáfora contrária, né? Clássicos, ou dives, ou optimas, a metáfora contrária já existia. Plebeios, e de novo Cícero. Cícero, lá lançando uma de suas cartas, diz assim, né, o seu interlocutor estranhou o estilo da escrita de Cícero nas cartas. Estranhou, porque está acostumado com Cícero de Consquetande, Mabudeira, Catilina, Patientia Nostra. Está acostumado com aquele Cícero eloquentíssimo das orações. E nas cartas o Cícero não era assim. Né? Cícero, nas suas obras retóricas, não usava uma palavra em grego. E nas cartas tem frases inteiras. Né? Às vezes ele quer dizer uma coisa, ele só sabe dizer em grego, bota em grego. Né? Então tem 2 Cíceros, pelo menos, né? Ou mais até.
E Cícero se defende e fala, não, olha, não é estranho, por favor, né? Isso é uma carta, e na carta eu escrevo sermone plebeio. Nas cartas eu escrevo com uma expressão plebeia, não estou uma riqueza linguística, eu escrevo com um plebeu aqui nas cartas, então me perdoa, né? Não é assim. A metáfora contrária já existia para a escrita. Então eu tenho ali sermo plebeios, uma expressão, uma fala plebeia. Ou o próprio Cícero fala que os filósofos, nessa obra que eu citei, as Tusculanae Disputationes, as discussões de Túsculo, fala que os filósofos que se distanciam de Sócrates, de Platão e daquela escola filosófica devem ser chamados de plebei. Então, qualquer filósofo, na opinião de Cícero, que se distancia daquilo, já é um plebeu, já não faz parte daquela elite filosófica composta ou representada por Sócrates, por Platão e pelos integrantes, pelos herdeiros daquela tradição, pela escola. Ele chama, em latim, escola filosófica, ele chama família. Então, pelos integrantes daquela família. Então, a metáfora contrária de plebeios, para a metáfora não fazendo referência à riqueza, mas a qualidades mais intrínsecas do indivíduo, já existia. O que Fronton fez foi usar o contrário, e já não vou falar de plebeios ou de proletários, eu estou falando agora de clássicos etadicidos scriptor. Então, clássicos aqui é como dizer rico, um escritor rico. Um escritor, depois de cuja leitura tu te sentes maior, te sentes enriquecido também. Tu recebes algo dele, ele tem algo a te dar. Um escritor pobre não tem o que te dar, ele é pobre. Mas o escritor rico tem, e tu pode sair, pode usufruir também das riquezas que ele tem, que ele é rico ao ponto de poder dar e ainda continuar rico. Adsidus já é um pouco mais controverso. Adsidus, literalmente em latim, adsidere é sentar-se junto a algo. A metáfora que eu falei do gubernator, né, ele adsidet, né, junto do leme. É sentar-se. Daí tem o sentido de permanecer. Adsidus é aquilo que permanece. Aquilo que permanece, que resiste ao longo do tempo. Não é uma coisa passageira. Esse é o primeiro sentido que cabe aqui. Um escritor que venceu o tempo, certo? Um escritor que é rico e tal e que venceu a prova do tempo. Um outro sentido para Adsidus é diligente, cuidadoso, que usa esmero. Também cabe aqui. Um escritor que é rico e tal, e que na sua expressão é cuidadoso, que não escreve como vem à cabeça, ou que se faz isso, revisa depois. Pense em Virgílio lá, que morreu revisando a Eneida, e descontente ainda pediu que fossem lançadas as chamas, né? Ainda bem que não fizeram, né? Vamos dar prova de que isso não foi feito hoje. Então, só assim para... Professor, né? Professor fala as origens. Então, clássicos surge também numa metáfora. Uma metáfora muito interessante. Então, fica aí a indicação. Muitas das palavras que nós usamos naturalmente, como se nada fosse, né, surgem de uma pessoa, da iniciativa de uma pessoa que decidiu bolar uma metáfora. Pegar um termo que se aplica a um campo, trazê-lo para outro, a partir de uma certa semelhança. Então, nós muitas vezes devemos palavras para uma pessoa muito específica. Essa pessoa muitas vezes é Cícero, né? Então, há um débito aí, mas tá. Então, muitas das palavras não são tão gratuitas assim. Então, clássicos é mais ou menos isso. Se entende na origem mais ou menos assim. Na origem da metáfora, como um escritor clássicos é um escritor rico, que tem algo a oferecer. E não é proletários, o contrário é proletários, certo? Isso acho que encerra a primeira parte. O que são os clássicos na origem é isso. Claro que ao longo da história o termo vai passar cada vez mais a se especializar. Tem outros sentidos interessantes, por exemplo, frota de navio se diz classes em latim. Diz classes. Uma expressão possível é que, de fato, os melhores soldados eram mandados ali. A primeira classe de soldados era enviada ali. O instrumento com que se dava a voz de combate, aquela trombeta, né, aquela coisa, se chamava em latim classicum. Classicum, aquele é o classicum. Horácio faz uma citação horrenda, ele achava o som daquilo terrível, porque ele mesmo foi soldado, Horácio fora soldado,
e ficou com trauma. Ele fugiu da batalha e nunca mais voltou, né? Fugiu da batalha de Filipe, né? E nunca mais voltou. E o som daquela trombeta dava arrepios em Horácio. Mas esse instrumento com que se dava o sinal para combate chamava clássico, só a título de observação, mas não é exatamente a isso que nos referimos aqui. Mas voltando lá à metáfora inicial, Frontão, então, é esse orador, para resolver essa querela, ele não diz assim, não, é assim porque eu estou falando assim, eu sou professor, eu sei, ponto. Vou te tirar nota, né? Chamar na secretaria seus pais. Não, ele diz, olha, ótimo, essa é a minha opinião, me parece que essa palavra não tem plural, certo? Mas eu não vou dar a última palavra. A última palavra não sairá da boca de uma pessoa viva, certo? Eu não tenho nada a ganhar estando certo. No fundo, a mensagem é essa. Vai lá e procura nos antigos escritores se algum clássico, Tacitus Scriptor, disse isso. Então ele delega o juízo sobre a correção, o erro dessa afirmação ao tribunal do tempo. No fim das contas, né? Vai. A mensagem, eu passo para a segunda parte, o que é uma educação clássica. As outras palestras já destacaram vários pontos de o que seria, ou do que é uma educação clássica. Então não vou até para não dar mais do mesmo para vocês. Eu vou destacar um ponto que para mim, a mim chama muito a atenção. Não sei se acontece com vocês, de aquilo que Machado chama de ideia fixa. Às vezes, no caso do que eu vou dizer agora, é uma coisa que no princípio eu achava que era uma ideia fixa. Aquela coisa que tu vês em tantos lugares, tu encontras em tantos textos, tu começa a pensar, eu acho que está nos meus olhos isso. Deve ser eu, né? Porque todos os textos citarem isso de alguma forma, ou tratarem esse ponto. Mas depois, lendo mais, me parece que não. Parece que é uma das constituintes mesmo do que formou a civilização clássica ou a educação clássica. Então, quando o Frontão sugere a esse aluno que ele busque nos autores antigos a resposta para a questão, ele está, de certa forma, tocando nesse ponto que é da memória, a relação do mundo clássico, greco-romano, com a memória. Me parece que a educação clássica, o que a gente pode chamar de educação clássica nas suas diversas manifestações, ou mais amplamente a civilização clássica, ela surge da consciência humana de que a memória humana é muito falha, e de que o homem, enquanto tal, tem nessa terra uma missão grande, uma grande luta contra o esquecimento. A partir disso, pude entender melhor, e aqui dou aqui um testemunho, né? Pude entender melhor várias coisas que a princípio não faziam tanto sentido, mas que depois, a partir desse ponto de vista, fazem. Basta pensar que os poetas que nós temos aqui, não sei como a mesa não cai, né? Peso daqui, né? Temos aqui Homero e Virgílio, poetas épicos, né? Eles se dirigem a um tipo de deusa, elas se chamam musas, né? Elas têm uma mãe chamada Mnemosyne, memória. As musas são filhas da memória. E aí lá, Homero, quando ele vai, vocês lembram lá na Ilíada, ele vai fazer o catálogo das naves. O catálogo das naves. O catálogo é de fato um catálogo, ele vai listar as naves que vieram para Troia, vai falar quem são seus comandantes, quais são os povos, quantas naves vieram. Vai fazer um catálogo, de fato, é difícil lembrar. A mente humana não dá conta disso, é de fato complicado lembrar de tanta coisa. Ele se dirige às musas porque elas lembram. Elas lembram. Lembrar-se e narrar com perfeição algo que não pertence ao teu tempo exige uma intervenção de alguém que não tem memória falha. Que o homem tem. Então o poeta se dirige à mesma coisa a Virgílio, no começo da Eneida. Musa mihi causas memorar. Quo nelaiso. Musa, memora-me as causas, porque Enéas errou tanto e tal. Memora-me as causas, porque eu não lembro. Virgílio não viu isso. Ele não viu. Ele precisa de uma intervenção, no caso das musas, filhas da memória, para poder passar para outras memórias, para poder fazer com que isso chegue até o Mateus aqui hoje. Ele precisa de uma intervenção divina, de alguém que não esqueceu disso. Ao mesmo tempo dá legitimidade para o discurso. Pô, isso não é o Virgílio que está lembrando. Não, isso aí é a musa, né? Então a memória, ela já se manifesta aí. Daí nós podemos entender uma série de coisas. Por exemplo, nós temos uma palavra que é respeito. Outra metáfora que hoje é natural. Respeito. Ah, respeita a mãe. Né?
que falta de respeito. Né? Está naturalizado, é uma palavra hoje em dia natural. Mas ela surge também de uma metáfora. Essa eu não me deu o trabalho de procurar quem foi que criou. Certo? Não queria encontrar Cícero de novo. Certo? Mas em latim o verbo respicere é fazer isso. Olhar para trás. Respicere. E de fato, o que Frontão diz é: vamos ter um pouco mais de respeito, né? Tu, meu cara, não é o primeiro escritor. Teu nome não é Adão. Né? Tu não nasceu hoje. Muito já foi feito antes de ti. Muita coisa boa. Existiram pessoas melhores do que tu pode talvez almejar a ser. Dá uma olhadinha para elas. Respeita. Né? Faz isso. Isso também é uma metáfora. Né? O sentido inicial é olhar para trás, mas depois passa a ser levar em conta o que foi feito antes de ti. Ou, né, quando a gente fala de respeitar a família, sim, eu sigo o meu caminho. Eu vou em frente. Mas eu sempre olho para trás. Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma história e pessoas que participam dessa história e que merecem o meu respeito. Isso também depende de memória, porque quando eu não tenho memória eu não respeito. Certo? Se eu me esqueço, eu não olho para trás. Se eu me esqueço, eu sou Adão da literatura. Eu escrevo hoje o primeiro livro. Eu crio as referências, eu escrevo o que eu quero. Eu não tenho que levar ninguém em consideração. Eu não respeito. Isso é falta de respeito. Quando isso acontece? Quando falta memória. Depois Horácio, por exemplo. A questão de respeito é muito clara em Horácio. E explica um outro conceito latino. Horácio é interessante, é um poeta de quem eu gosto bastante e tal. E uma coisa interessante nele, que acontece com vários escritores latinos, é que a gente sabe muito da vida dele através dele mesmo. Ele fala sobre si em vários pontos, especialmente numa das epístolas, das cartas, dos sermones. Ele fala um pouco sobre a educação dele e da relação dele com o seu pai, como o pai de Horácio atuou na educação. Sugiro essa leitura para todos os homeschoolers. Não que ele tenha feito um homeschooling, né, com Horácio, o pai de Horácio com ele, mas investiu muito na educação de Horácio e foi muito presente nessa educação. E Horácio é muito grato ao seu pai e relata com grande detalhe esse momento da vida dele, da educação, com o apoio do pai. Lá pelas tantas ele relata alguns dos preceitos que o seu pai havia dado a ele. E um deles é assim: sempre que o pai de Horácio mandava ele fazer algo, né, sei lá, vai comprar pão na esquina, né? Sempre que mandava ele fazer algo, ele dizia: habes auctorem quo hoc facias. Habes auctorem quo hoc facias. Tu tens um autor segundo o qual tu podes fazer isso. O que tu está fazendo não é a primeira das ações. Ela parte de uma outra pessoa, que sou eu. Eu estou te mandando fazer algo, mas tu pode contar comigo. Em outras palavras, né? As consequências dessa ação também dizem respeito a mim. Elas não começam e terminam em ti. Nós fazemos parte de uma série de pessoas. Tu tens alguém a respeitar, em outras palavras. Esse sou eu. Né? Então, sempre que ele mandava o Horácio fazer algo, ele dizia: tu tens um autor. E auctor, que é um dos conceitos com que lidamos quando estudamos, sobretudo, os romanos, é auctoritas. Auctoritas. O que é auctoritas? O verbo latino é audire, é aumentar. Mas também, lá pelas tantas, metaforicamente, tem o sentido de criar. Daí eu vou dizer que um auctor é um criador, até nós dizermos hoje um autor de um livro, etc. Então, quando o pai de Horácio manda ele fazer algo e diz habes auctorem, está dizendo: essa ação surge em outra pessoa e tu tens essa pessoa, sou eu. A ordem ela não é assim, ela vem de alguém, sou eu, sou teu pai. Também ali, né? Então também isso depende da memória, porque o Horácio ele não vai seguir a sua vida, não vai lá fazer a coisa X como se aquilo fosse uma vontade espontânea e tal. Não, ele tem de prestar contas. Ele pode confiar em alguém, mas também tem de prestar conta dessa pessoa. Mas depois a própria palavra memória, ela tem alguns sentidos interessantes. Por exemplo, no latim, quando eu digo nostra memoria, literalmente a nossa memória, eu estou me referindo ao meu tempo de vida, ao meu tempo, à minha época, ao tempo do qual eu posso me lembrar diretamente. Nostra memória.
Então lá, o tempo que eu vivi, as coisas que eu vivi, elas compõem minha memória, é o meu tempo. E interessante também é que, e aí claro, quando eu vou relatar coisas que ultrapassam a memória, ou nossa memória, eu vou fazer como os poetas e vou me dirigir às musas, né? Porque aí eu já vou precisar de uma ajudinha. A memória é a minha falha, a minha vai até um certo ponto, ela tem uma margem ultrapassada a qual eu preciso de uma ajuda, uma intervençãozinha, e aí, musa, né, me ajuda. Em latim, também há uma coisa interessante, é que uma das expressões que significam história, no sentido de estudo e registro histórico, é rerum memoria, a memória das coisas. Então, novamente ali, a história também serve para que não haja esquecimento, para que não nos esqueçamos, para que possamos respeitar, etc. Mas vamos além, né? Só explicando assim, porque eu tenho essa ideia fixa e começo a ver coisas em todo lugar, né? Então começo a ver assim, a memória atuando e se realizando de diversas maneiras. Uma coisa são os monumenta. Monumentum, em latim, hoje em dia a gente fala monumento, também é uma palavra muito internalizada que surge numa metáfora. Né? O verbo é monere, advertir, dar conselho. Monumentum é aquilo que nos adverte, nos lembra de algo. Né? Então, por exemplo, monumentum é uma das palavras que os romanos usavam para designar um sepulcro. Tu vê o sepulcro e tu, ou um monumento, uma estátua de um grande homem, né? Sei lá, uma estátua de Júlio César, tu vê ali, né? Já fizeram coisa grande, né? Eu não, né? É bom me colocar no meu lugar, se eu quiser eu tenho um exemplo, mas não vamos perder de vista essa coisa. Ela me lembra do passado, o monumento me aconselha, dá uma ajudinha para a memória, certo? Não à toa em grego, monumentum se diz mnemeion, a mesma raiz de mnemosine, mneme, é uma lembrança, um lembrete, não esquece. Hoje, quando a gente fala monumento, a gente fala geralmente de uma obra e tal, que não necessariamente nos lembra de qualquer coisa. A princípio, sim, a princípio é uma metáfora também, o verbo lembrar, monere, aconselhar. E também uma outra expressão para designar história, em latim, é monumenta rerum gestarum, os monumentos das coisas feitas, né? Ou seja, lembretes do que se fez, né? Te coloca na história, te lembra do que aconteceu. Mas interessante é que Horácio, no poema que fecha o terceiro livro das Odes, ele olha para suas obras e diz: fiz uma baita coisa. Eu sou bom. E ele diz, começa o poema dizendo: Exegi monumentae perennius. Ergui um monumento mais perene do que o bronze. Ele diz assim: agora eu superei. Muito bom. Em seguida ele diz: olha, a chuva Edás não vai consumir esse monumento. Ele é mais alto do que as pirâmides do Egito. E aí tu fica assim: cara soberbo, né? Só que ele está certo. E logo no mesmo poema ele diz, ele chama as musas e diz que elas devem receber a soberba dele, mas é uma soberba quesita meritis, uma soberba que ele adquiriu com mérito. E tu lê aquilo e diz: o cara está falando a verdade, né? Mas então ali ele percebe que existe uma maneira, a literatura monumenta em latim também quer dizer obras escritas, obras literárias, assim como monumenta rerum gestarum. Ele percebe que a literatura pode ser muito mais eficiente do que a pedra, do que o bronze. E de fato, é fácil derreter uma estátua de César, né? E agora, e os poemas de Horácio? Que tinham tudo para se perder, né? Papiros se estragam, são reaproveitados, né? Os pergaminhos são reaproveitados, tem tudo para dar errado. E mesmo assim, muita gente fez de tudo para que isso não se perdesse. Porque olhou para aquilo e disse: está certo. Né? Pessoas que nos ajudaram a ter memória e, consequentemente, respeito pelo que já se fez. Mas isso, assim, falando um pouco, me parece que isso explica muito. Eu só estou dando aqui alguns pontos, não poderia ficar
falando um monte sobre isso, as diversas manifestações da memória, o quanto a memória é essencial para a cultura clássica, para a educação clássica, e o quanto ela, de certa forma, organiza a educação clássica. Então, algumas práticas, como a própria imitatio, eu pegar um grande exemplo literário e tentar imitá-lo. Ou nas esculturas, né? As esculturas que nós temos geralmente não são o primeiro exemplar, geralmente são cópias. Então, eu ter de passar por um estágio no qual vou ter que imitar o que se fez de melhor é prestar reverência ao passado, respeitar o passado, dizer, olha, antes de inventar moda, tenta fazer o que já fizeram. Tu é tão bom e tal, então não vai ser difícil, né? Tem aquela estátua ali, o Laocoonte, pega aí um bloquinho de mármore e tenta fazer igual. Depois que tu fizer, tu faz outras coisas, certo? Isso é muito bom para a humildade. É muito bom para a humildade, porque a constatação é a seguinte, ao menos para mim é muito presente, né? Quando nós começamos a estudar essas coisas, nós constatamos que nascemos muito tarde. Nascemos tarde demais. Isso pode gerar uma angústia de, meu Deus, eu tenho que ler tudo. Tem 2000 anos, 3, 4 anos de literatura, eu tenho que correr atrás, né? Não vai dar. A pessoa fica louca. Diz aquilo que diz Castro Alves, a impaciência desta sede de saber, né? Agora se descobriu que tem esse líquido maravilhoso para beber, ele quer beber tudo, ele está impaciente e às vezes isso gera uma angústia. Uma outra coisa que pode gerar é uma espécie de... Bem, ele respeita tanto, que só se volta para trás. Ficou ali com uma torção e já não vira mais para frente. O problema disso é que ninguém consegue caminhar para frente olhando para trás, né? Homero tem uma metáfora muito boa, para falar, ele usa uma série de vezes, especialmente na Ilíada, mas ele fala que é muito bom, por exemplo, ter velhos junto daqueles que estão fazendo uma decisão. É muito bom ter velhos, porque os velhos eles são mais prudentes, são mais inteligentes, mais vividos, e eles têm uma qualidade que é de poder olhar ou pensar, ele usa esses dois verbos, horan e noesai, olhar ou pensar. Hama prosso, caiopisso. Hama, ao mesmo tempo, prosso, caiopisso. Eles conseguem pensar ou olhar ao mesmo tempo para frente e para trás. Os velhos têm essa qualidade, por isso é muito bom tê-los junto de nós quando fazemos uma decisão. Os jovens não conseguem, ou só olham para frente ou só para trás. Os velhos, esses sim, eles têm essa capacidade que deve, em algum de vocês, trazer à memória a imagem do deus Janus. Aquele deus que tem duas cabeças. Esse aí é romano da gema. Esse aí não é importação grega. É aquele deus que tem duas faces, uma olhando para frente, outra para trás, uma velha, aquela que olha para trás, a outra jovem olhando para frente. Que ao mesmo tempo tem a prudência da memória, de saber o que se fez, e quanto de bom e de mal já se fez, mas ao mesmo tempo tem a vitalidade, a juventude necessária para progredir. E essa metáfora me parece muito bem, essa prosso caiopisso, me parece retratar muito bem a postura, uma postura que me parece a mais saudável diante da educação clássica. Nós sim adquirimos muito respeito pelo que se fez, percebendo sim que nós não somos os primeiros a fazer a maioria das coisas que nós fizemos, mesmo as piores, né? Já houve gente pior, mais burra do que nós. Isso é reconfortante às vezes. Mas nós geralmente não vamos ter a excelência quando nós achamos que temos. Isso para a humildade é muito bom e tal, mas pensar que uma das qualidades que nós devemos ter é olhar ou pensar rama, rosso, caiopisso, quer dizer que sim, é bom respeitar, mas não vamos ficar só olhando para trás, também vamos progredir. Nós temos de ter essa habilidade de respeitar e de prospectar. E o Petrarca, o poeta italiano, ele tem uma expressão muito boa para definir essa postura, porque ele se sentia colocado no meio de duas épocas. Ele se sentia como alguém que está ali no limiar de dois tempos. E isso dava uma certa angústia nele. E ele, lá pelas tantas, falou dessa angústia, falou da situação em que ele se encontrava, usando a seguinte expressão. Ele falou que ele se sente como colocado no confim de dois tempos, de dois povos, e que o que ele faz é estar ali, simul ante retroque prospiciens, ao mesmo tempo prospectando para trás e para frente. E essa é a postura dele. Por isso que o Petrarca, claro, nós conhecemos o Petrarca, o poeta italiano,
né? O voi che ascoltate delle mie sparse il suono di quei sospiri, etc. Né? O grande sonetista, as canções, nós conhecemos esse Petrarca. A produção em italiano é muito pequena em comparação à obra total dele. Ele escreveu muito mais em latim do que em italiano. Se fôssemos pegar quantitativamente, ele é um autor latino. Mas tá, né? O que escreveu em italiano é bom. Então vamos dizer que ele é um escritor bilíngue. Nós podemos pegar nele um belo exemplo de alguém que respeitava grandemente o passado, mas buscava no passado a memória necessária para agir agora e prospectar o futuro. Isso parece uma atitude muito saudável, dada a peculiaridade dos estudos clássicos, que é lidar com coisas muito velhas, com pessoas mortas e com o passado, sobretudo. Mas tá. Queria fazer uma observação agora. Vocês viram que eu não falei o que é educação clássica. Mas o que eu quis, na verdade, é trazer um dos fundamentos. Para mim, é o grande fundamento da educação clássica. É uma relação diferenciada com a memória. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas o hábito de memorizar. Eu não ter muitos livros à disposição, os livros serem caríssimos, e eu não poder me dar o luxo de ter um livro, forçava eu, romano, eu, grego, a usar a memória. Quando eu ouvia uma oração, era muito bom que eu memorizasse para poder passar limpo depois. Eu aprendo com os melhores. Eu escuto uma oração de Demóstenes, eu vou tentar memorizar os melhores momentos, ou, na medida possível, toda. E acontecia. É um absurdo para nós, que já não temos memória. Então se manifesta de uma série de maneiras que eu adoraria tratar separadamente. Mas me parece essa a base. Me parece que nós levarmos em conta o valor da memória para a antiguidade clássica nos permite entender melhor aqueles pontos que já surgiram em outras palestras, aquele modo de organizar os estudos, de pensar os estudos. Pensar na memória também quer dizer que se eu ajo hoje no mundo, eu respeito, é claro, mas eu também um dia serei memória. Eu também um dia poderei ser memória. E assim nós entendemos a vontade de fazer coisas grandiosas. A vontade que Cícero tem de salvar a República. Ele quer virar história. E o que ele faz? Ele mesmo escreve um poema sobre ele mesmo. De Consulato Suo. Poema que sobreviveu em alguns versos, mas é clara a intenção dele de se tornar memória. De não ser um medíocre. Aquiles pôde ser um medíocre. Mas ele quis ser memória. Assim nós podemos entender essa vontade de ser grande, de fazer coisas grandiosas, de entrar para a memória dos povos, de sobreviver à sua própria memória, ao seu tempo. Então, com base nisso, me parece ser o grande fundamento. Outras pessoas podem trazer outros, mas me parece que isso explica muita coisa do que compõe a antiguidade clássica e uma educação que se funde nessa antiguidade clássica. Legal. Agora, eu quando comecei a estudar isso, eu sou jovem, como vocês podem ver, então não estudo isso há 30 anos, mas quando comecei a estudar latim e grego, eu pensava a princípio que não, dá para estudar a antiguidade clássica por tradução. Dá. O pessoal que lê muitas traduções, daqui a pouco ela lê 2, 3 traduções da mesma obra, ela consegue acessar aquela coisa. Dá para se tornar um grande conhecedor e tal. Pensava assim, né? Na minha opinião, porque eu tinha lido pouco. Quanto mais eu leio nessas obras clássicas, quanto mais eu leio essas obras no original, mais eu me distancio dessa opinião inicial que eu tinha. E cada vez mais eu me aproximo da opinião de que saber latim e grego antigo é condição necessária para estudar os clássicos, para entender os clássicos e para entender aquela visão de mundo que é o mais importante, aquela cosmovisão que era mais ou menos compartilhada pelos povos latino e grego. Condição necessária, muitas vezes, é claro, não suficiente. O que quer dizer? Que é claro, o sujeito pode aprender latim e grego, ou como diria uma pessoa conhecida de vocês, essa pessoa pode saber as línguas dos homens e dos anjos, né? Não adianta muito se não tiver algo mais. Então, sim, é uma condição necessária, mas não suficiente. Pensei aqui em 3 exemplos, assim, bobos. Peço desculpa, mas podem ser interpretados como exemplos bobos, mas que já nos dão a entender uma coisa. Primeiro é de Horácio.
No poema em que dá origem àquela famosa expressão carpe diem, colhe o dia, bela metáfora, né? Estamos falando de metáforas hoje. Horácio, lá pelas tantas, ele tem um metro, o verso é de um tipo muito especial, raro que Horácio usa ali. E ele tem, lá pelas tantas, ele diz o seguinte, só um pouquinho, o verso, para entender tem que pegar o verso, ele é mais ou menos assim, a primeira parte ao menos. Ou seja, eu tenho longa, breve, longa. Quando nós falamos de poesia clássica, já falaremos mais sobre isso, nós lidamos não com rima ou com número de sílabas necessariamente, mas com sílabas longas e breves. Estou falando de ritmo. Acelera, freia. Acelera, freia. E esse verso começa, o verso que ele usa nesse poema é pam, 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 pam. Por que eu digo isso? Porque ele está falando sobre, nesse poema, em que ele usa a expressão carpe diem, ele está aconselhando uma mulher a não consultar os babilônios, os números babilônios. Ela quer saber do futuro, ela está inquieta, ela faz de tudo para saber quando vai morrer. Quando vai morrer, meu Deus, quando eu vou morrer? O que vai ser do futuro? É uma pessoa inquieta e Horácio diz, não faz isso. Vive tranquila, carpe diem, colhe o dia, vive no dia, não te preocupa demasiadamente quanto ao futuro, quanto a quanto tempo tu vais viver. Vive um pouco mais tranquila, deixa essa ansiedade de lado. Lá pelas tantas, ele termina um verso dizendo spatio brevi, com espaço breve, spem longam reseces. Reseces, cortes, spem longam, uma longa esperança. Ou seja, essa longa esperança que tu tem de viver 300 anos, vamos cortar essa esperança em partes menores, usando um espaço breve. Vamos viver o dia. Então, ao invés de ficar pensando no futuro, eu vou viver 120 anos, vive cada ano de uma vez. E deixa essa ansiedade de lado. Agora, o que tem de tão especial? É bonito, mas o que tem de tão especial aqui é que o próprio verso nos diz isso. E nós concordamos, já em outras palestras, que forma e conteúdo não andam separados. Forma e conteúdo compõem a mesma coisa, de modo que uma mudança na forma implica uma mudança de conteúdo. Uma mudança de conteúdo implica uma mudança na forma. Ora, se a antiguidade clássica é greco-latina, ela tem uma forma que é greco-latina. Se eu estudar ela em qualquer outra forma, eu vou estar estudando outra coisa. Certo? Já concordamos com isso em outra ocasião. Mas o fato é que Horácio diz spem longam reseces. A esperança longa tem sílabas longas. Spem longam. E quando chega na hora de cortar essa esperança, reseces. O próprio verso nos diz o que as palavras dizem. A estrutura do verso, o ritmo, a velocidade. Então, se porventura a pessoa não entendeu aquilo, o verso ajuda. Mas mais importante do que isso, a forma como o verso se apresenta dá os meios estéticos, ou seja, sensíveis, para que a pessoa, de certa forma, seja disponível ao sentido da palavra. E não é à toa que em português sentido é o particípio perfeito do verbo sentir. Né? Nós já não sou eu, né? Aqui eu estou prestando respeito, mas há um preceito que diz que nil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Não se entende aquilo que não se sente. O sentido, justamente, o significado das coisas passa por um momento sensível, um momento estético. O verso, como ele está dado, nos dispõe de uma forma tal que nós apresentamos uma abertura para o sentido que ele oferece. Traduz. Não vai seguir. Outro exemplo. Esse mais bobo do que o primeiro. Em grego, em latim também, mas... Por exemplo, em português eu digo, eu tenho medo. Eu tenho fome. E é verdade, né? Eu tenho medo, eu tenho fome, mas eu sou o sujeito que tem essa coisa. Eu tenho medo, eu tenho fome. E aí o estudante vai lá, legal, grego, vamos estudar grego e tal. Chega com uma frase como, ho phobos me lambanei. O medo me pega. Ou, holimos, a fome, holimos me lambanei.
A fome me agarra, me pega, me tem. O sujeito fica, tá certo, senhor? Tá, é isso mesmo. Quer dizer, o aluno, acostumado a vida inteira a dizer que ele tem fome, que ele tem sono, aqui se encontra na situação inversa, que é uma das características, né? Geralmente as paixões e os sofrimentos que têm os homens na mentalidade clássica, e não o contrário. E nós sabemos disso, mas nós dizemos o contrário. Talvez mais por desejar que seja assim, mas não descrevendo uma realidade. E o fato é que quando o aluno se depara com uma frase como "Rofobos melambanei", o medo me agarra, me tem, ou "Holimos melambanei", a fome me agarra, me tem, ele talvez pela primeira vez na sua vida pense que a fome, o medo e esse tipo de angústia, de sofrimento possam ser encarados individualmente como algo que te tem e algo diante do qual tu sucumbes. E eu tenho certeza, ao menos isso aconteceu comigo, mas eu tenho certeza de que o aluno, depois de passar por isso, vai voltar para a sua língua, e quando ele disser, eu tenho sono, é muito provável que ele pense, tenho? Ou ele me tem? Porque se ele me tem, eu posso me posicionar e dizer, não, eu te tenho, eu não vou dormir agora. O mesmo vale para a fome. Mas isso só acontece, só pode acontecer se ele inverter as posições por algum momento. E em português ele não vai fazer isso. Em inglês ele não vai fazer isso. Em italiano também não. São as línguas que eu conheço, né? Em latim não vai fazer, e talvez em outras, né? Mas nas línguas que eu conheço ele não vai conseguir fazer isso. Em grego e em latim ele vai ter de fazer isso, por respeito. Porque se ele disser o contrário, habio, sei lá, phobon, echo, literalmente tenho medo, ele vai estar fazendo uma coisa que ninguém fez antes. Ele vai estar sendo aquele discípulo que fala com frontão. Ele vai estar sendo desrespeitoso. Porque se ele prestar respeito ao passado e olhar para trás, ele vai ver que todo mundo fez diferente. O quê? Rofobos melambanei. Ele vai ter de ser respeitoso e a partir disso, a partir do momento em que ele inverte as posições, ele tem muito a ganhar. Ele está em contato com riqueza aqui. E lá na vida dele, eu tenho certeza disso, quando ele disser uma coisa como, eu tenho fome, ele tem todas as condições de pensar que, não, talvez a fome me tenha, e eu já não sou eu sou a fome agora, sou possuído por ela. Tá? Mas isso só acontece se houver essa inversão. Por fim, nós falamos bastante sobre metáfora. Nós não, eu. Bastante sobre metáfora, certo? E o interessante é que, quando nós falamos de latim e grego, da civilização greco-romana e das línguas latina e grega, nós estamos falando de uma época em que as metáforas estavam vivas. E a metáfora só tem sentido estando viva. Eu dei exemplos para vocês primeiro foi o professor Augusto que trouxe, da cultura, anime-cultura, o cultivo da alma, do ânimo. Em português, hoje, essa é uma metáfora morta. Cultura não quer dizer nada mais, não quer dizer o cultivo do campo. Eu digo cultivo, eu não digo cultura. Então, quando eu uso a palavra cultura em português, eu estou usando uma palavra, sim, que tem origem metafórica, mas que já está morta. Uma metáfora que já morreu. E para explicá-lo, eu tenho que usar outra língua, que é a latina. Em latim, quando Cícero usou isso, ele disse, anime cultura philosophia est. Todos que o ouviram e todos os que o leram, perceberam naquilo uma metáfora viva. Porque para se referir ao cultivo do campo, eles usam a palavra agricultura. Cultura é uma palavra que tem um sentido que dá origem à metáfora. A metáfora é viva, e sendo viva, ela pode atingir o leitor. Se eu traduzir como, o cultivo do ânimo, talvez. Não bota a mão no fogo. A segunda metáfora que eu falei, de governar, governo, governar, gubernium, todas essas palavras. Quando Cícero fala rem publicam gubernare, ele está usando um verbo que naquele tempo era utilizado para falar de navios, para falar do comando de navios. Gubernium é o leme. Não é como, é o leme. A metáfora é viva. E a pessoa que escuta Cícero falando, ou que o lê em latim, está lidando com uma metáfora viva. Eu, quando falo governo hoje, estou introduzindo um assunto chato. Né? Todo mundo já, governo. Mas não estou usando uma metáfora viva. Eu utilizar essa palavra, né, se eu digo, tem lá em latim, rem publicam gubernare, eu digo, governar a república, o que eu fiz? Mudei a forma, com isso mudei o sentido.
Eu já não estou usando uma metáfora viva, estou usando uma carcaça de metáfora, que já não quer dizer pouco ou nada. Certo? Ou a última metáfora que eu apresentei, que é dos clássicos, Classity. Quando Frontão bolou essa metáfora para falar de um escritor rico, naquele tempo, Classity designava a primeira classe de cidadãos romanos. Era a mesma palavra, era exatamente a mesma palavra. É como eu dizer hoje que, olha, aqui está... Choveu perguntas. Choveu perguntas. Por que isso faz sentido hoje? Porque eu uso chover para chuva. As duas palavras são vivas, os dois lados da metáfora funcionam. Mas quando eu digo governo, não. Quando eu digo clássicos, não. A metáfora se perdeu, ela morreu. Mas quando eu falo das línguas clássicas, quando eu falo de latim, de grego, eu estou falando do terreno em que as metáforas estão vivas. E elas só funcionam vivas. E todos sabemos o valor da metáfora para a poesia, né? Já disse outro que a metáfora é a base da poesia. Então, bem, ao menos toda a poesia clássica já não é passível de tradução. Agora, se eu levar adiante, eu vou dizer que as obras clássicas, a antiguidade clássica não pode ser estudada senão em tradução. Claro, pode se aproximar dela em tradução. Claro, pode aumentar o teu conhecimento sobre aquilo, sem dúvida. Mas para chegar na cosmovisão, porque quando eu digo que a fome me tem, limos melambane, eu não estou simplesmente usando uma expressão. Eu estou dando uma das características, uma das peças que compõem o meu mundo. E no meu mundo, a fome tem a mim. E ela é mais forte do que eu. E eu tenho que lutar contra ela. Essa é uma das componentes do meu mundo. Então, essas metáforas não são pouca coisa. Elas são cada uma das pecinhas, os ladrilhos que compõem uma cosmovisão, que é o que nos interessa. E eu não posso acessar isso de outra maneira. A tradução não oferece isso. Então, quanto mais eu leio essas obras no original, mais estou convencido de que latim e grego são condição necessária, ainda que não suficiente, para se estudar os clássicos. Enfim, então, não respondi a nada, mas a terceira parte é como conseguir uma educação clássica. Eu falo uma educação clássica que é fundada na memória, e ela tem uma parte de formação linguística muito forte, não tem saída, nós temos de estudar essas línguas, certo? Eu estou convencido, eu estou trabalhando para que os alunos possam aprender isso no menor tempo possível, porque eu realmente acho que ninguém deve aprender uma língua para sempre, embora nós sempre aprendamos, como o Christian muito bem notou, o vocabulário é infinito, nós nunca temos todo o vocabulário, e isso é ótimo para a humildade, né? Tu sabe latim? Olha, estou lendo bem, né? Estou lendo bem e tal, mas ainda estou aprendendo palavras. E vou morrer dizendo isso. Eu nunca vou ter todo o vocabulário. Vai sempre ter uma obra cheia de jargão que vai me dar muito trabalho. Então é assim, uma coisa que não acaba, mas é bom que a parte inicial, em que se adquire o vocabulário fundamental, as estruturas fundamentais, o necessário para ler textos simples, seja a fase mais rápida possível. Isso tem que durar pouco, porque isso cansa demais, né? A gente tem que já ler os autores e empenhar as energias da melhor maneira. E o meu trabalho e dos meus colegas tem se direcionado a isso, a resolver esse problema da forma mais eficiente e rápida possível. Então, como obter estudos clássicos? Como obter uma formação clássica? Na apresentação da palestra, eu coloquei a situação do Brasil, porque fazer isso no Brasil é já uma coisa como, usando uma metáfora, tirar leite de pedra, certo? É muito complicado, porque no caso do Brasil, e aí por um desenrolar histórico bem peculiar do nosso país, os estudos clássicos, o estudo do latim, do grego e das disciplinas ligadas a essas duas línguas, se fechou na universidade. O que é muito injusto. É muito injusto pedir que alguém... tu quer estudar latim? Legal, tem em Porto Alegre, tem a URGS. E aí legal, os professores e tal, mas é o seguinte, tu tem que passar no vestibular. Tu vai fazer um vestibular e tal, são 2, 3 dias. Tu vai ter prova de química. São 4 dias. Tu vai ter prova de química, de biologia e tal. Não, tu quer estudar latim? Não, tu faz a prova, passou. Letras, média baixa, né? Tu passa. Aí tu chega lá, tu vai te matricular na ênfase português e latim. Legal. Tu vai fazer 7 cadeiras no primeiro semestre. Uma delas é latim. Tu vai ter uma de História da Educação, vai ter de Introdução à Linguística, Literatura Brasileira. Ou seja, tu vai estudar um sétimo do teu tempo vai ser dedicado ao latim. Isso por 4 anos e meio, a licenciatura. Olha que sacanagem isso, quer dizer, tu pedisse nada contra o curso de letras.
Eu sou quase egresso. Não, nada contra, quer dizer, estudem, chorou, né? Estudem linguística. Eu não sou o único que não tem nada. Pode estudar linguística, literatura brasileira, muito legal. Mas se a intenção do sujeito é aprender latim e grego, e só isso, ele não quer especializar em educação brasileira, não quer ter psicologia da educação. Né? Mas a universidade, tal como ela se organiza, ela impõe isso ao aluno. Que diz, ou tu serás um licenciado ou não serás nada em latim. Isso aqui, mas isso é uma realidade em várias universidades. Um paliativo para isso são os cursos abertos. As universidades, muitas delas, oferecem cursos abertos à comunidade. No caso aqui da URGS tem o NELI, que é o Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão, que oferece latim, grego, por sinal fui professor, não sei mais, oferece russo, várias línguas, né? E pessoas da comunidade, qualquer um de nós que não é aluno necessariamente da URGS pode ir lá se inscrever. Então existe essa oferta ainda. Mas o fato é que agora, nos últimos anos, têm surgido respostas da iniciativa privada. Porque, pensa assim, né? A pessoa, vamos inverter a situação. Eu quero aprender inglês. Tá, tem 1000 cursinhos. Não falo da qualidade deles. Mas tem 1000 cursinhos de inglês. Tu pode escolher, visitar, tomar cafezinho. And the books on the table, né? Tu pode, existe a oferta para a demanda, né? Se tu quiser aprender latim ou grego, tem uma opção. Existe uma espécie de monopólio. Existia, né? Uma espécie de monopólio no Brasil. Ora, isso é um absurdo, né? E eu mesmo pensava que muitas pessoas não queriam aprender latim. Não é uma coisa muito grave, as pessoas não querem aprender latim, muito menos grego. Não. Mas depois percebi que não é verdade. Muitas pessoas querem aprender tanto latim quanto grego, mas cansaram de não encontrar professor. Cansaram de vou ter de fazer vestibular? Jura? Não, fazer outras coisas. Eu, aliás, não quero ser um formado em letras. Eu quero fazer, sei lá, odontologia. Eu ia aprender por gosto próprio, mas só isso, não quero linguística. Muitas pessoas estavam, na verdade, numa espécie de desejo latente. Eu quero estudar, mas não há meios. Não tem professor, não tem curso, não tem como fazer isso. E logo que esses meios surgiram, essas pessoas vieram à tona. E isso já tem acontecido. Há várias iniciativas, muitas delas utilizam a internet. Nós falamos aqui do programa de estudos liberais. A internet acaba se apresentando como uma grande alternativa, justamente para as pessoas que já trabalham e que não querem abrir mão do seu trabalho. Um advogado que não quer deixar de ser advogado e de advogar. Um médico que quer continuar fazendo suas cirurgias a toda e qualquer hora, né? Mas que desejam também estudar isso. E a internet, oferecendo a possibilidade ao sujeito de montar o seu horário, o seu ritmo de estudos, estudar de onde quer que esteja, no intervalo entre cirurgias, a internet tem desempenhado um papel importante aí na divulgação, na disseminação desses estudos, digo dos estudos clássicos. E dos estudos de modo geral, nós falamos do programa de estudos liberais. E agora só faço algumas palavras sobre essa iniciativa gloriosa de que eu faço parte. Não é propaganda. Nós já vínhamos alimentando essa ideia há algum tempo, eu, Clístenes e os demais amigos, de oferecer algo a essas pessoas. Né? Nós já havíamos percebido que existia a demanda, e as pessoas simplesmente não estudavam por não ter como estudar. E ao mesmo tempo nós vimos, o Clístenes já adiantou a minha palestra, nós vimos que era muito comum, e ainda é, mas a coisa está virando, muito comum a pessoa estudar latim, grego, e terminei o curso e tal. Tá, agora vou encontrar livros para ler. Aí ela vai ao sebo. Eu sou um utilizador assíduo de sebos, eu adoro sebos, né? Mas tem gente que não gosta. A pessoa vai em sebo, até acha um livro em latim, um outro em grego. Se for comprar novo, o preço beira a ofensa. Né? Assim, o cara diz o preço, tu diz, é tu, né? Não, como assim? Um livro que tá... tu tá pagando royalty pro Homero, pô? Tu vai cobrar R$120 por um livro, né? Aí muitas editoras fazem uma coisa feia, né? Porque às vezes tem uma tradução, o livro é bilíngue. Por isso que é caro. Mas o autor cedeu a tradução. Ele não está recebendo nada. Tem umas editoras que não estão satisfeitas em lucrar. Eu não sou contra o lucro, mas que querem ganhar muita grana, né?
Então, às vezes, o livro fica com preços ofensivos. Então, é ridículo, tá? O cara já não estuda latim e grego para não ter professor. Aquele que achou um professor quer ler, tem que ficar lendo PDF na internet. É muita falta de respeito mesmo, né? E aí, para tentar sanar esses problemas, nós iniciamos essa empreitada chamada Escola Clássica. E aqui vem o clássico, agora espero que já tenha um novo sentido para muitos de vocês esse adjetivo. Que se aproveita da internet para tentar promover os estudos clássicos. Certo? Então, nós temos ali... E a ideia muitas pessoas nos procuram dizendo, eu quero o curso de latim, eu quero o curso de grego, eu quero tal coisa, como se a escola clássica fosse um catálogo, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, um menu à la carte de letras clássicas, né? Só que não, a nossa ideia é de oferecer uma formação completa, ou seja, é tudo ou nada, né? Tu pega aqui, tu vais estudar latim e grego, tu vais montar uma biblioteca em casa, então o aluno, ele compra um pacote inteiro, se torna aluno, ele tem acesso ao curso de latim, de grego, não é Netflix, em que ele assiste lá uma aula depois da outra, sentadão no domingo em casa, né? Ele assiste a aula e tem que fazer prova, e se não passar, não passou. Vai assistir de novo, vai fazer de novo. Tá com dúvida? Tem tutor, tem professor, sei lá. Você não vai ficar assistindo aula para depois chegar ao fim do curso com aquele excesso de informação. A pessoa entende tudo, mas não aprende nada, porque não faz exercício e tal. Nós tentando evitar isso, organizamos o curso de modo que o aluno assiste ao vídeo, mas não passa para o próximo sem antes ser avaliado. Algumas avaliações têm resposta imediata, de múltipla escolha, outras não, outras são remetidas para um tutor ou um professor que corrige, mas o aluno então faz um progresso em constante avaliação, faz muitas provas, não é no fim de cada semestre, ou uma no meio do semestre, outra no fim, é depois de cada aula. Então o aluno ele pode também, ao mesmo tempo, certificar seu progresso, estou indo bem, mas também identificar pontualmente quais são as fraquezas. Olha, estou errando 3 vezes a mesma coisa, sinal de está na hora de revisar, né? Além disso, o aluno recebe todo mês um livro em casa. Não cobra mais, não cobra frete, ele recebe um livro em casa. Então, o primeiro livro foram os 4 evangelhos, no texto grego do Novo Testamento, na tradução de São Jerônimo. Inspirada, por sinal, um baita tradutor. Então recebe lá esse texto em latim e grego e já tem um livro para ler. É um texto muito acessível e tal. Depois vem outros autores, Aristóteles, vem um texto grego com uma tradução latina. A tradução latina, acabou de falar que não dá para estudar em tradução. É que tá. Nós, quando damos a tradução para os alunos, nós não damos apenas a tradução latina. A tradução latina que nós oferecemos ela não tem a pretensão de existir por si só. Ela serve como um apoio para o aluno. E o latim, diferentemente das outras línguas modernas, como o português, ainda consegue traduzir muito daquilo que o grego tem. Porque eles participam da mesma cosmovisão. Uma coisa que nós temos semelhanças, temos pontos em comum, mas nós já, em muitos pontos, já nos distanciamos dessa cosmovisão greco-latina. Então o latim, por participar do mesmo mundo que o grego, consegue traduzir muitas das ideias. E a tradução que nós oferecemos, os textos gregos vêm com tradução latina, não tem a pretensão de existir por si só, mas sim de apoiar o texto latino, o texto grego. Então o aluno lê o grego e volta e meia pode ter complicação, tem ali um apoio para o qual recorrer. Mas não basta apenas dar o peixe, tem de ensinar a cozinhá-lo, né? Então nós fazemos cursos, oferecemos também aulas de leitura orientada, a gente chama de curso de humanidades, que nós comentamos o texto, que o aluno recebe em casa e damos algumas diretrizes para a leitura, porque cada autor é uma língua, no fim das contas, né? Existe grego, mas existe o grego de Aristóteles, cheio de omissões, né? Com estruturas repetitivas, isso não é pejorativo, que se repetem, recorrentes. O grego de Platão é outra coisa, o de Homero é outra coisa. Então cada autor vai ter uma peculiaridade, e é bom que haja um guia aqui na pessoa do professor que oriente o aluno nesse caminho. Também há audiobooks, que é uma coisa interessante, né? O poder ter nós acreditamos na exposição à língua como um fator importante na aquisição da mesma. Quer dizer, é interessante que eu me exponha à língua o máximo possível, que eu escute bastante. Pensem, quem aprende inglês, né?
né, tende a ouvir muitas, ouve palestras, assiste a filmes, sei lá, mas se expõe a um input, né, da língua. E nós tentamos fazer isso, acredito eu, com algum sucesso, tanto nos vídeos, em que nós utilizamos apenas a língua em questão. Então as aulas de grego são todas em grego, com legenda, e começa de uma coisa muito fácil, e cuja dificuldade vai aumentando aos poucos. Então não é, meu Deus, é grego. Não, é grego, e dá para entender. E começa fácil e vai ficando complicado. Complicado não, rico, né? Vai ficando legal, né? Cada vez mais. O mesmo vale para o latim, né? Só se usa latim na aula de latim, só se usa grego na aula de grego. A exposição é plena, o aluno as aulas são legendadas, então o aluno ele pode ir ligando o som à palavra, o som à letra. Então nós acreditamos nessa exposição. E os audiobooks, os livros, concorrem a isso também, né? A ter mais uma fonte de exposição, o aluno poder se expor àquelas línguas nas próprias línguas, se expor àquelas obras nas línguas em que elas foram escritas. Mas, enfim, ela tem, falo aqui da escola clássica, ela tem seus prós e contras. O contra mais notável é o fato de que, ao menos eu como professor, e aqueles de vocês que são professores também, acredito que nenhum troque o corpo a corpo. Nenhum troque o corpo a corpo, quer dizer, eu trocaria esse microfone agora por um quadro e um giz, né? Estou sentado só porque todo mundo ficou sentado, eu ficaria de pé aqui, interagindo, porque o professor, eu acredito, o professor normal, né, condições normais, temperatura e pressão, ele quer interagir com o aluno, porque se explica uma coisa, se eu falo uma coisa, o aluno estampa na sua cara que não entendeu. E aí tu explica de novo, ele fica... Aí explica de novo, ele... tá, assim, né? Tu faz quantas vezes forem necessárias até que ele entenda. Mas para que isso aconteça, tem de ter o contato visual com o aluno, tem de ter a interação, a resposta física até dele, né? Ele já está aqui... Quer dizer, pô, tá chata a aula, né? O que eu estou fazendo? O aluno já está na horizontal, tem alguma coisa errada. Mas eu tenho de ter o contato com o aluno, por isso eu, particularmente, não troco esse contato por nada. A internet impossibilita isso, mas é o preço que se paga por todos os outros benefícios. Quer dizer, para o aluno poder fazer o seu horário, o seu ritmo, cada aluno pode, por exemplo, hoje um aluno pode começar do zero. Imagina, presencialmente ele teria que esperar a abertura de uma nova turma. Então, naquele tempo que ele tem que espera 6 meses aí. A vida não para. Vou fazer outra coisa, daqui a pouco ele simplesmente encontra outro modo de se ocupar. Então a internet permite que o aluno comece a qualquer momento. Qualquer aluno comece a qualquer momento. Isso o presencial não permite. O aluno monta o seu ritmo, o seu horário, etc. Então as aulas não serem presenciais e perderem todo esse contato que se pode dar entre professor e aluno é o preço que se paga, é um preço mais ou menos alto que se paga por todos os outros benefícios que advêm do uso da internet. Mas enfim, essa é uma resposta, uma proposta que está longe de ser a última, né? Como eu comecei falando, né? A questão, eu reconhecer a memória, eu dar valor à memória e reconhecer o valor do que se fez antes também, ao mesmo tempo reconhecer que, assim como eu não sou o primeiro dos homens, eu não serei o último, certo? Haverá outros depois de mim, provavelmente muitos deles serão melhores do que eu. E assim, a própria iniciativa, a Escola Clássica, por melhor que seja, e tem tido uma ótima resposta, né? Já passamos de 100 alunos de todo o Brasil, alguns de fora do Brasil até. Então, uma resposta muito positiva, mas por mais que haja respostas positivas e frutos positivos, que já se fazem antever, é uma iniciativa que eu realmente espero que seja superada por coisas melhores, certo? Mas eu sou suspeito para falar, por ser partícipe dela, no momento é o que me parece que é de melhor, certo? Mas aí vocês podem certificar por vocês mesmos, perguntar para terceiros, pessoas mais autorizadas, que eu sou suspeito para falar. Mas se não é melhor, ao menos é único. Não tem nada parecido com isso. No Brasil não encontrei, na América Latina não tem, no mundo... Quer dizer, uma coisa que engloba assim dessa maneira. Então tem seus méritos, mas não tem a pretensão de ser a última palavra, certo? Então, assim também nós nos colocamos na história, respeitamos o que se fez antes, mas também prospectamos possibilidades melhores para o futuro. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O que nós adotamos como método de ensino se chama método direto ou natural. É uma tendência que surgiu há algum tempo em resposta a um ensino que já era muito ineficiente. Se percebeu ao redor do mundo,
aquilo que era óbvio, as crianças ficavam 4 anos na escola e não aprendiam nada, né? Quer dizer, em muitos casos, os pais dessas crianças que haviam tido uma educação diferente, percebiam que os filhos sabiam nada mesmo, que diziam, não, mas eu sabia isso, quer dizer, eu sabia, eu conseguia ler Virgílio, depois de 2 anos do colégio. Como que tu não consegue traduzir 3 versos? E por que tu está traduzindo? Eu não traduzia. Mas eu não ficava traduzindo, né? Mas aconteceu, e aqui eu não vou entrar nos méritos históricos, há muito tempo o estudo das línguas clássicas se tornou um estudo, sobretudo, da gramática das línguas clássicas. Então, se formavam jovens muito capazes de falar sobre a gramática da língua latina. O latim tem 6 casos. Singular, plural, tem masculino, feminino e neutro. Não, tem conjugações verbais, são 4. Então poderiam falar sobre a gramática. É como um mecânico que fala sobre o carro. Fala sobre cada peça, mas não sabe dirigir. Não tem habilitação. Era mais ou menos isso que acontecia. Os alunos eram muito ilustrados sobre gramática. Eles conheciam todo o vocabulário gramatical. Tinham que conhecer, porque a prova era sobre isso, né? O que é isso? Substantivo, né? E então eram muito adestrados nesse sentido. Mas na hora H, né? Então, Cícero. E aí, sobre o que é esse livro? Substantivo. Não conseguiam, responder, porque o adestramento, o objetivo mudou. O objetivo do estudo era criar um grande adestramento gramatical, no pior sentido da palavra, não lá na gramática de Santo Agostinho, né, que vocês todos compraram, estou certo disso. Brincando. Não estou. Não no bom sentido da gramática como essa consciência maior dos fatos da língua, de como a língua opera e do que ela pode fazer. Não a gramática nesse sentido mais elevado, do conhecimento das razões últimas da língua, mas a gramática no sentido de jargão gramatical. Eu sei o que é um adjetivo, eu sei o que é um complemento, eu sei em resposta a isso, se propôs um método direto, cujo postulado básico é: o latim e o grego são línguas naturais, como todas as outras línguas. Ninguém inventou. Dante acreditava que o latim tinha sido inventado. Achava que era um conluio de intelectuais da Europa. E é interessante. Dante achava isso. Não, inventaram o latim. E ele achava que não tinha sido muito tempo atrás. Antes dele. Muito interessante. Né? Vejam lá no De Vulgare Eloquente. O Dante, ele tinha essa... É muito interessante. Não vou dizer louco, que é Dante. É muito interessante. Respeito. Né? Mas são línguas naturais que não foram inventadas, elas surgiram e elas têm um desenvolvimento natural. Logo, espera-se que o que vale para as línguas naturais, para o inglês, para o português, espanhol, não tenha por que não valer para o latim e para o grego. E hoje é um lugar comum de que não se aprende uma língua, sei lá, se eu chegar para um professor de francês e disser: professor, eu posso ser um grande leitor, um estudioso de literatura francesa sem saber nada de francês, uma palavra, saber falar nada. Vão rir da minha cara. Se eu for fazer um concurso, professor de francês, abrir uma vaga de professor de literatura francesa, maravilha, chego lá, não, sou um grande leitor, li toda a literatura francesa, assim, não falar, não, aqueles, um monte de fonema, aquilo não sei, mas leio maravilhosamente. Vão rir da minha cara. O problema não é que o concurso seja ruim, é que eles têm razão, né? Como assim? Porque hoje é um lugar comum de que saber uma língua envolve uma série de conhecimentos, aquilo que os anglófonos chamam de linguistic skills, né? Então, tem de ouvir, compreender auditivamente, falar, ler e escrever. Tem uma parte mais passiva, não totalmente, que é ler e compreender, mas tem uma parte ativa, que é de falar e escrever. Certo? Uma parte mais ativa, outra mais passiva, não necessariamente totalmente ativa, totalmente passiva. E hoje é um lugar comum de que esses linguistic skills, essas habilidades linguísticas, têm de ser abordadas em conjunto para que o resultado seja, para que se adquira uma língua. Para que eu possa dizer, eu sei inglês, eu tenho que ter condições de falar, escrever, entender, certo? Para que eu possa me pronunciar dessa maneira. Então, o método direto pega essa coisa óbvia, deveria ser óbvia, e aplica ao latim. Bem, então, nas aulas de latim, o professor vai falar latim. O aluno, pense, existe o livro mais vendido para o ensino de latim no Brasil, best-seller, insuperado há décadas, se chama Gramática Latina, do Napoleão Mendes de Almeida. É um bom livro, é um livro eu acho de um muito bom humor, eu gosto das notas, sobretudo do livro, mas é um livro que tem uma proposta que não é necessariamente a aquisição da língua, certo? A proposta não é necessariamente de formar grandes leitores de latim.
Logo, ele tem uma característica marcante. Por exemplo, ele tem um tipo de exercício. Tradução. Tem 530 páginas na edição que eu tenho. Tem um tipo de exercício que é tradução. Se um filho de vocês, ou vocês mesmos vão estudar inglês, e vocês percebem que o livro tem um tipo de exercício, tradução, acho que vocês procurariam outros livros antes de comprar aquele, certo? Vocês pensariam assim, pô, um exercício, é como ir na academia e ficar fazendo aqui, ó, só com esse braço, né? Esse aqui atrofia, cai lá pelas tantas, o outro atrofia, também fica tudo podre, né? Não dá certo, né? O resultado não é o de tonificar o corpo. Tu vai fazer uma série de exercícios, né? E então a proposta, quando eu penso em adquirir a língua para ser proficiente nela, para poder fazer e acontecer nessa língua, eu tenho de exercitar uma série de conhecimentos. Então na aula eu vou falar em latim, o aluno vai começar falando, é claro que é muito fácil no começo, né? Falar grego, meu Deus, está falando grego, não, é muito simples no começo. Então é ubi est Roma, onde está Roma in Italia est, certo? A gente começa com coisas simplicíssimas, só que vai deixando de ser simples, mas aos poucos. O aluno não leva tapas na cara, ele vai indo passo a passo, certo? Então a dificuldade é crescente. Então implica que eu vá falar, o aluno vai produzir, fala, eu pergunto, ele vai, a partir do momento que ele tem condições de reproduzir frases, eu já pergunto, sabendo que ele sabe, porque eu ensinei a ele, então eu sei o que ele pode responder, eu faço perguntas dentro do conhecimento dele. Ele vai aos poucos tendo de escrever também, leitura. É um método, sobretudo, muito calcado na leitura. O livro que tem lá, a Família Romana, é o livro, de longe, dos livros que há no mercado, que mais tem texto. É o que mais tem texto. Então ele tem 350 páginas. Tem algumas ilustrações, mas é texto sobre texto sobre texto sobre texto. O primeiro capítulo já tem lá 4 páginas de texto latino. Muito simples? Sim, muito simples, mas são 4 páginas. Não é como os livros aí que vocês pegam, vou aprender alemão. Um livro de alemão aqui, né? No café, né? Capítulo, seção, no café. Então tem uma foto que ocupa metade da página, no café. Aí tem uma atendente, assim, um cara pedindo um café, né? Aí depois tem 3 frases, né? A primeira, eu quero um café, curto, expresso, curto, obrigado, de nada. Bom, tem essas 4 frases, uma página, né? Então isso forma o quê? Forma um pedinte de café, né? Não forma nada além disso, né? Se a perspectiva é leitura, eu tenho de ter contato com o texto, e de fato esse livro é de longe, podem comparar com todos, eu já fiz isso, é de longe que mais tem texto. E aí gostaria de tratar a principal objeção ao método direto, que é tratá-lo como latim falado. O método direto, esse modo de ensinar latim, é falar latim, é falar grego. Em alguns casos tem gente que dá razão para isso, que põe lenha na fogueira, especialmente nos Estados Unidos tem uma galera que é adepta do spoken Latin, o latim falado. Pessoas que interpretam, que vão lá, estudam direitinho, pegam um método direto, é legal mesmo e tal, mas que tem um objetivo muito claro, que é falar latim. Isso se manifesta como? Cena latina, jantar latino. O pessoal se encontra e tal, janta, e você fica falando latim no jantar. Esse pessoal dá ocasião para muitas críticas para o método direto. Só que esse pessoal toma uma atitude extrema, que é o contrário, a atitude contrária daqueles que só querem aprender nomenclatura gramatical. A atitude extrema desses spoken Latinists, vamos colocar assim, é que eles interpretam um meio como um fim. Eu falo latim, tive a oportunidade até de tornar fluente nessa língua, que é uma coisa muito rara hoje em dia, já foi muito banal, hoje é muito rara, por ter estudado em um lugar em que é possível a imersão no latim, no grego, pela 3 anos, e isso me deu essa competência. Mas podem acreditar que eu não... Se algum de vocês aí fala latim e quiser falar comigo, eu não vou falar. O que eu quero falar? Porque eu não entendo como um objetivo falar latim. O latim não entendo como um objetivo em si. Estou estudando para falar latim. Vai falar latim com quem, né? Não tem. Entendo essa parte ativa de escrever e, sobretudo, falar latim como um meio para que o aluno seja um leitor cada vez melhor. Uma coisa é ele saber o sentido da palavra, e isso eu acho que todos vocês podem concordar comigo. Uma coisa é eu saber o que uma palavra significa. Eu leio lá e olho no dicionário. Para eu aprender aquela palavra, para ela fazer parte do meu acervo, a história é outra. Não basta ter consultado o dicionário. Eu vou ter de usar ela algumas vezes, em ocasiões genuínas. Eu vou ter de usar, eu aprendi lá um advérbio,
né? Eu peguei o sentido dele e tal. Ele não vai ser meu. Talvez se ele aparece 20 vezes por página no texto que eu estou lendo, eu adquira, assim, só recebendo. Mas mais provável é que ele apareça uma vez a cada 5 páginas e que ele não seja suficiente para que tu internalize ele. Então, tu vai ter de usar essa palavra genuinamente. E o professor, nesse método direto, força os alunos a usarem as palavras que eles estão aprendendo. Então, as perguntas que o professor faz, né? Por exemplo, né, o livro aí começa com uma frase: Roma in Italia est. Roma in Italia est. Alguém não entendeu? Ok. Logo depois, um momentinho depois, se pergunta: Ubi est Roma? Ubi. Ubi é um advérbio interrogativo. Onde? Né? Tem plenas condições de dizer Roma in Italia est. Ele poderia aprender ubi de outra forma. Eu poderia dizer ubi. Onde? Ele, ubi onde? Legal. Mas nós já combinamos que a essa altura, eu traduzindo, eu perco a cosmovisão. Talvez não se manifeste muito claramente em ubi, mas aos poucos se manifesta. Então, se eu forço o aluno, então ele viu aquela palavra, aí eu coloco esse aluno em uma circunstância em que ele tem de usar a palavra, ele já está muitos passos mais próximo de adquirir essa palavra. E a ideia do latim falado, não vou dar nem no latim falado, do método direto, é criar o maior número de circunstâncias em que o aluno haja na língua. Então, o que ele tem de falar, latim tem de escrever, latim tem não só de ficar lendo e traduzindo. Né? Porque no fim das contas, ficar lendo e traduzindo é um crime. Né? Então, lá, traduza tais frases. Eu falei, ficar lá traduzindo, o que está fazendo basicamente? Quando eu digo traduza do latim para o português, eu deveria escrever, né? Passar a caneta e reescrever, né? Elimine a cosmovisão greco-latina das frases a seguir. Ótimo. É isso que você está fazendo, né? Às vezes mais claramente, às vezes menos, mas é isso, em última análise é isso. Daí a tradução ser pouco interessante. Então o método direto vai trazer muitos tipos de exercícios de composição, né? Exercícios que nós não fazemos em português, seria ótimo fazer, composição a partir de imagem. Eu te dou uma imagem que está no contexto lá, então tem um capítulo sobre vida no campo, eu te dou uma imagem que retrata homens no campo e tal, eu peço, me descreve essa imagem. Opa, eu tenho vocabulário, então eu tenho que usar o que eu aprendi. Me escreve agora uma história que comece nessa cena. Eu tenho que usar as coisas que eu aprendi. Eu não estou necessariamente formando os próximos Horácios, os próximos Cíceros. Né? Se acontecer, é legal. É legal, porque, sei lá, se Petrarca pode ser um grande escritor latino, Petrarca tem obras que estão de psicologia finíssima. Psicologia finíssima. Ele tem uma obra chamada De Secreto Conflicto Curarum Mearum, do secreto conflito dos meus cuidados, das minhas preocupações, em que ele, olha a genialidade, ele inventa um diálogo entre ele e Santo Agostinho na presença da verdade. Então, Santo Agostinho aborda ele, tal, eles começam a conversar, mas tem uma mulher presente na sala, quem é? É a verdade. Tu vai ter que falar a verdade, aqui tu não tem como mentir. E Agostinho detona Petrarca. Então, naquela obra, Petrarca está detonando a si mesmo, está estudando todos os seus vícios, seus problemas, suas angústias, numa obra que é uma grande autoanálise, é uma espécie de confissões de Petrarca. Ele fez isso em latim, né? Quer dizer, que eu não falo de uma escravidão aos autores clássicos, nem a um ciceronanismo que se possa eventualmente alegar, mas pelo contrário, eu a partir daquela cosmovisão, que é diferente da minha em vários aspectos, eu poder prospectar um futuro, se não muito no futuro, ao menos prospectar um futuro para mim, para a minha vida, que é um exemplo de Petrarca. Mas o método direto tem esses preceitos aí, tem alguma resistência, mas poucos argumentos contrários. A resistência é mais como a de Cães que matam.